Shalom pessoal, Rabino Jacques. Como nós estamos de férias, então eu decidi que eu vou gravar uma mensagem para vocês aqui, assim eu não tenho que acordar o pessoal aqui amanhã cedo. Para já essa semana é Vaikra, na qual nós começamos um novo livro da Torá. Eu diria que o Brasil, até muito mais que os Estados Unidos, é um lugar muito consciente da questão da classe social. Ou seja, por exemplo, tem elevador social e elevador de serviço. Eu até lembro a piadinha, tudo pelo social, porque o elevador de serviço está quebrado. Mas, na verdade, não é um aspecto muito bacana da nossa sociedade, onde fica muito claro quem é rico, quem é pobre. Talvez as coisas diferentes no Brasil que os Estados Unidos, e que a discriminação que existe não é racial, mas é econômica. Eu me lembro um ditado do Nordeste que diz que quem tem dinheiro é branco e quem não tem é preto. Portanto, Pelé é branco, né? Por exemplo, porque claramente não há nenhuma família brasileira que ficaria descontente, ficaria triste se a filha casasse com alguém da família do Pelé. Por outro lado, talvez se o filho ou a filha traz um namorado, um noivo para casa que é de uma classe social inferior, aí vem a ideia que ele está casando abaixo do seu nível, ele está reduzindo o seu nível social. Eu diria que os seres humanos têm a tendência de ver o mundo em termos de classe. Por um lado estão os super ricos, os que fazem e acontecem, os líderes em negócios, as celebridades, os atletas, e depois abaixo deles somente os ricos, né? Digamos assim, que vivem nos bairros melhores, pessoas com mais dinheiro, que têm os carros bons, né? Os carros exclusivos, importados, as pessoas que mandam as filhas para as escolas privadas mais caras, né? Crianças que nascem nesse grupo, é o que aqui nos Estados Unidos se chama os membros do clube do esperma sortudo, porque eles só tiveram a sorte de nascer rico. Eles tendem a viver uma vida de privilégio. Depois, abaixo disso, está a classe média, dividida entre os profissionais, né, advogado, médico, e os que são classe média baixa, por exemplo, sei lá, um encanador, um eletricista, né? Ainda é classe média, mas um pouco inferior, economicamente falando. Talvez a classe média dividida entre os que têm diploma universitário e os que não têm. E abaixo disso, a classe pobre. Essa estratificação existe aqui mesmo nos Estados Unidos, certamente existe fora mais ainda. A semana passada, eu assisti um filme, cinema, que é a Cinderela, da Disney, que é super famoso agora. E depois eu escutei uma entrevista discutindo na rádio aqui, né, por que histórias como a Cinderela são tão populares. Eles deram muitas explicações, mas a principal era porque é o sonho de uma menina pobre de casar com um príncipe e da pobreza para tremenda riqueza. E será que esse não é, no final, o sonho de toda menina? Né? Nós podemos entender essa distinção de classes em lugares assim como a Índia, onde é dividido em castas, né? Que você não pode, você nasce, que você não pode nunca sair da casta que você está. Na Índia existem essas crenças religiosas muito fortes, que quando você nasce numa casta, você nunca pode mudar, porque é baseado nas tuas ações, na vida passada.
E esse, diga-se de passagem, é o verdadeiro significado da palavra hindu, que se usa muito karma, né? Não é, por exemplo, como o deputado Luiz diria, tem que ir com karma. Não. Karma é você paga nessa vida por coisas que você fez numa vida passada. Se você se comportar bem nessa vida, não importa qual é a tua casta no momento, quando você vai chegar a uma casta superior na próxima vida. Evidentemente, há uma certa passividade e uma aceitação implícita, então, dessa distinção de castas. Aqui, no Oeste, as pessoas são menos emocionais, menos sanguíneas em relação a essa diferença de classes. O Karl Marx, que criou o comunismo, culpava as classes todos os problemas econômicos se deviam a esse tema das classes. E ele falou de uma sociedade sem classe. Logicamente que os países comunistas que adotaram as ideias do Marx, como a União Soviética, também existiam classes, só que eram outras, né? A classe... quem acabou sendo a classe superior eram os membros do partido, etc. Nós, em geral, escutamos políticos, em geral da esquerda, culpando a diferença de classes e a diferença de renda entre os ricos e os pobres por todos os problemas que acontecem. Porém, eu creio que é evidente que a diferença de classes está aqui para estar. O Talmud já diz que mesmo quando o Mashiach vier, vai haver ricos e vai haver pobres. A pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: será que as pessoas são realmente diferentes baseado na classe social delas? A parashá dessa semana fala das ofertas que têm que ser feitas quando você faz um sacrifício para se desculpar, para retornar a Deus. Especificamente em Levítico 5:11, Levítico 5 fala sobre isso, porém em Levítico 5:11 fala uma coisa muito interessante. Diz o seguinte, que uma pessoa comum, por exemplo, diz o seguinte: se é um grande líder, uma pessoa rica, um rei, um sumo sacerdote, ele tem que trazer um sacrifício muito mais caro. Uma pessoa comum pode trazer um boi inteiro, por exemplo. Uma pessoa comum tem que trazer uma cabra, uma ovelha. Mas o que acontece se a pessoa não consegue pagar, não tem dinheiro suficiente para pagar uma vaca inteira, por exemplo? Então, ele pode trazer um passarinho, uma pomba, uma pomba-rola. E o que acontece se ele não consegue nem pagar o tal do passarinho? Então, ele pode trazer uma oferta de farinha com óleo. Todas as pessoas, de todas as classes, tinham uma oportunidade igual de retornar a Deus e fazer esse sacrifício quando tinham pecado. Todas as pessoas são iguais nos olhos de Deus, segundo a Torá. Eu creio que sempre vai haver ricos, sempre vai haver pobres. Sempre vai ter alguém que vai ter o grande escritório na esquina, com as janelas, olhando para a rua, o chique, e sempre vai ter a secretária, o administrador, que escreve as cartas e responde o telefone para a pessoa que tem o escritório grandão. E sempre vai ter o zelador, uma pessoa que vai ter que limpar todas as noites e tirar o lixo e varrer o escritório. Diferentes pessoas, em diferentes classes sociais, porém, todos são iguais nos olhos de Deus. Todos merecem respeito. Shabbat Shalom.